Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã com mais uma palavra vinda dos altos céus para a nossa vida. E nessa manhã eu gostaria de estar falando com você sobre um pouquinho sobre a fé. Mas a passagem mesmo que eu quero dizer se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Fala sobre a cura de um jovem possesso. Mas o versículo mesmo é o versículo 20, que diz: E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Só esse versículo 20, do capítulo 17 de Mateus. Bom, a gente olha aqui Jesus, numa passagem onde tinha um jovem que era lunático, ele tinha sérios problemas, além de ser lunático, de que forma? Que os demônios lançavam esse jovem no fogo, na água, por muitas vezes, várias vezes, os demônios o convulsionavam e também ele deixava mudo e surdo. E justamente com isso, esse pai desesperado levou ali esse jovem até a Jesus, mas Jesus não se encontrava e pediu aos discípulos. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse jovem. E aí, por um momento, vamos pular um pouco, mas depois de Jesus ter expulsado o demônio desse jovem, os discípulos foram lá, chamaram Jesus e perguntaram, mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus vai, olha para os discípulos e diz assim: por causa da pequenez da vossa fé, porque a fé de vocês é muito pequena. Mas é interessante que depois que Jesus fala que a fé era pequena, Jesus vai lá e fala sobre o grão de mostarda, porque naquela época o grão de mostarda era considerada a menor entre, por questão do conhecimento deles mesmos, era a menor semente. Mas nós sabemos que o grão de mostarda ainda é não a menor entre todas, mas nós sabemos que o grão de mostarda ela é pequena, ela mede 2 milímetros, assim, o grão de mostarda, ela é bem pequenininho. E aí Jesus vai lá e fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Parece algo meio louco, Porque por um momento Jesus ele fala assim, vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena. Aí Jesus vem e fala sobre a mostarda, o grão da mostarda, que a semente é pequena também. Parece algo bem maluco, mas na verdade não. Na verdade o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é o seguinte: olha, por mais que a sua fé seja pequena, você precisa desenvolver. Porque assim como um grão de mostarda, ele é bem pequeno, 2 milímetros, bem pequenininho. É a medida do grão de mostarda, mas quando ela cresce, ela se torna uma árvore de até 3 metros de altura. Então, Deus estava falando, Cristo estava falando com os discípulos: por mais que a sua fé seja bem pequenininha, mas se você desenvolver a tua fé, porque a nossa fé ela é desenvolvida mediante os problemas que vêm na nossa vida, mediante as provações que vêm sobre a nossa vida. Então, quando nós passamos por provações, ou nós vamos dobrar o joelho, conversar com Deus, falar com Deus, ou nós vamos desistir completamente de Deus. E quando nós dobramos os joelhos e falamos com Deus, conversamos com Ele, entregamos a nossa vida a Deus, a nossa fé assim vai sendo desenvolvida. Então Cristo ele disse: olha, a sua fé precisa ser desenvolvida. A fé de vocês precisa ser desenvolvida. Então não continue com uma fé pequenininha sem desenvolver. Aí Jesus vai e fala: então, se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para os montes: passa de um lado para o outro. Ele quer dizer, porque a fé ela começa como um grão de mostarda. Depois ela cresce, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e vai se tornando uma grande pé de hortaliça. Assim, a fé ela é dessa forma. Então, irmãos, por mais que a sua fé é pequena, mas não permaneça numa fé pequena. Vai pedindo a Deus, vai se aproximando, vai tendo intimidade com Deus para que a tua fé possa crescer, desenvolver e desenvolver até se tornar um grande pé de hortaliça.
É isso que Jesus quis dizer. Aí ele disse, olha, e quando sua fé for desenvolvida, né, nada vos será impossível. Aí tem uma outra passagem que Jesus diz o seguinte, olha, quando a sua fé começar a se desenvolver, você vai poder pedir o que quiser, que assim será feita as suas orações, porque você vai dobrar o joelho crendo. Você vai pedir, né, com fé, já recebendo. Você sabe como é que é isso? Pedir com fé, já recebendo? É quando você pede, e aí você fala com Deus e diz assim, não, já recebi de Deus, porque eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Então, a fé, ela é assim, dessa forma. Nós não temos fé, né, simplesmente para fazer Deus fazer alguma coisa. Nós temos fé, precisamos ter fé para receber daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Jesus ele sempre bateu nessa tecla em relação à fé. Olha, tem fé? Você tem fé, né, para receber? Você tem fé para dobrar o joelho e saber que Deus vai fazer na sua vida? Porque Ele vai fazer. Amém? Então creia, vamos desenvolver a nossa fé, né? Vamos fazer como Jesus disse aqui, olha, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão bem pequenininho, né, você pode dizer para o monte, para os problemas, para a dificuldade, assim, não, vocês vão sair da minha vida. Isso vai ser resolvido porque eu creio. Sabe por quê? Sua fé vai ficar, é pequena, mas ela vai crescer. E um dia vai chegar em um estado, né, de um grande pé, de uma grande árvore, né, um grande pé de hortaliça, muito grande. E é mais interessante ainda que, né, o grão de mostarda, né, ela é utilizada em vários lugares para, na questão da medicina, na questão, né, de alimento. Hoje, né, os pés de hortaliças, né, são pequenos porque é utilizado muito em hortas, né, mas, né, os médicos têm utilizado muito a semente, né, triturada, eles usam para fazer asepsia, né, quando eles vão para mesa de cirurgia, eles lavam a mão, eles purificam a mão, as mãos, né, com a semente. É utilizado para a saúde, né, para alimentação, para purificação. Então, quando a gente olha isso, né, vê se a fé não é parecida. Vê se a fé ela não é assim. A semente de mostarda ela faz muito bem à saúde. Irmãos, quando nós temos fé, a fé ela é excelente para a saúde. Porque nós vamos crer num Deus que tudo pode. Num Deus que é um Deus do impossível. Porque Jesus ele disse para o jovem, né, quando a gente vai lendo lá no livro de Marcos, no livro de Lucas, Jesus ele disse para o pai desse jovem, olha, tudo é possível aquele que crê. Porque o pai chegou com o coração, né, bem apertado, porque ele disse assim, os discípulos não conseguiram, Senhor, então o Senhor pode. E aí Jesus olhou, se eu posso, tudo é possível que crê. E aí ele disse assim, Senhor, eu creio, então me ajude na minha incredulidade. Me ajuda então, para que eu possa crer mais e mais. E assim foi feito. Jesus expulsou o demônio daquele jovem. Né, assim? E aí ele falou para os discípulos, olha discípulos, além da fé, vocês precisam aprender algo. Esse tipo de demônio só sai em jejum e oração. Que tipo de demônio é esse? Demônio da loucura. Demônio que leva as pessoas à loucura. Demônio que leva as pessoas a se lançar no fogo, ao suicídio. Demônios que levam as pessoas, né, a muitas das vezes se calarem, crianças, adultos. E a Bíblia diz que ele era jovem. E aí Jesus perguntou, desde quando isso tem acontecido? E o pai disse, olha, desde a sua infância. Quer dizer, desde criança, o jovem já era atormentado, né, por esses demônios, né, que são demônios que levam uma loucura, começa num estágio de mudo, né, começa num estágio de deixar a pessoa surda. Não estou dizendo que ser mudo e surdo que seja demônio, né, mas estou dizendo que há possibilidades de pessoas, né, estarem sendo, né, possessas por demônios, que vai levar a isso, né, um estágio que chega até um estágio de loucura mesmo, né, para tentar morte, tentar suicídio, né, um estágio de loucura mesmo. Então, Satanás ele faz isso para destruir. Né? Não me interprete mal no sentido, né, do que eu falei. Não estou falando que quem é surdo no mundo é demônio, não é isso. Né? Mas há casos que a gente consegue ver um estágio tão grande de loucura, né, e que são demônios. E aí Jesus ele fala, ó, jejum e oração. Jejum e oração. Né? Sim? Uma vida com Deus para expulsar o demônio,
na vida dessas pessoas. Mas o que eu quero mesmo dizer em relação à fé: tenha fé em Cristo Jesus, creia, né? Somente creia no que Jesus ele tem dito, recebe isso para a tua vida, né? Que a palavra de Deus venha penetrar no mais profundo do nosso ser. E a fé ela só pode ser desenvolvida quando nós fazemos isso, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos aproximamos de Cristo e quando vem as adversidades da vida no nosso ser, nós vamos dobrar o joelho, vamos clamar e vamos esperar por Deus, né? Tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Isso é fé. Fé para receber, não fé para fazer Deus fazer alguma coisa que o nosso Deus, né, não é mandado por nós. Né? Assim, simplesmente nós pedimos por favor, né? E Deus vai fazer segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E aí nós temos que estar preparados, termos fé para receber aquilo que Deus tem preparado para nós, do jeitinho dele, da forma dele, né, com os planos, projetos dele. Não os projetos nossos, não os planos nossos. Né? Sim, nós temos muitos planos, mas a verdade, Senhor Deus diz que é Deus quem vai fazer, executar tudo, mas tudo de acordo com o nosso Deus. Amém? Então tenha fé, né? E aí Jesus ele fala, se você tem fé, um grãozinho de mostarda, não fica só no grão não. Vamos desenvolver essa fé, se tornar um grande pé de hortaliça, que nada vos será impossível. Amém? Então tudo é possível para Deus. Jesus ele disse, olha, se vocês creem, vocês farão obras maiores ainda do que eu fiz. Então vamos crer nisso, vamos pensar mais nisso. Né? Assim, não deixa que nada venha te impedir, não deixa que nada venha te calar, não deixa que nada venha fazer com que você venha desistir de Deus. Amém? Então continue, porque Deus, né, é tudo para nós. É tudo, tudo, tudo. Tenha fé mesmo. Creia, peça, crendo. Amém? Que Deus o abençoe, te guarde nesse dia, que possa ser um dia abençoado pelo Senhor na tua vida. Eu profetizo bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém. Tchau.